em nome de Deus, peço ao primeiro secretário para que faça a chamada regimental. Vereadores: Aquiles Almeida Barreto Neto, Adeir Novaes, Alexandra dos Santos Codeço, Edilan Ferreira Rodrigues, Guilherme Arão Quintas Moreira, Letícia dos Santos Jota, Luiz Geraldo Cima de Azevedo, Manuel Machado de Azevedo, Oséias Rodrigues Couto, Rafael Peçanha de Moura, Ricardo Martins da Silva, Rodolfo Aguiar de Faria, Silvio Davi Pio Oliveira, Tiago Vasconcelos Leite Pinheiro, Wagner Azevedo Simão, Vanderlei Rodrigues Bento e Vinícius Correia. A número, senhora presidente. Solicito ao primeiro secretário para que leia os ofícios da noite. Não existe ofício sobre a mesa. Solicito ao primeiro secretário para que leia o cabeçalho da ata. Ata da 62ª sessão ordinária do 2º período legislativo da Câmara Municipal de Cabo Frio, realizada no dia 15 de outubro do ano de 2019. Lido o cabeçalho. Coloco a ata em votação. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis continuam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito o primeiro secretário para que leia o expediente. Tribuna Livre, resolução 442, de 7 de novembro de 1995, promovente Rede das Pretas, representante Margarete Ferreira da Silva. Projeto de lei 286/2019, Adriano Guilherme Teves de Moreno, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do exercício de 2019 e da outras providências. Projeto de lei 283/2019, Letícia dos Santos Jota, introduz alterações na lei 3.098, de 20 de setembro de 2019, que institui o Dia Municipal da Umbanda e do Candomblé. Projeto de lei 248/2019, Letícia dos Santos Jota, assegura a reserva de 30% dos espaços destinados à barraca nas atividades oficiais do município para barraqueiros e comerciantes residentes e instituições situadas no âmbito do município de Cabo Frio. Projeto de resolução 52/2019, vereador Edilan Ferreira Rodrigues, confere título de cidadão cabofriense ao senhor Marcelo Cerqueira dos Santos. Projeto de resolução 57/2019, Alexandra dos Santos Codeço, confere título de cidadã cabofriense à senhora Eliane Melo Ramos Gonçalves. Projeto de resolução 58/2019, vereador Edilan Rodrigues, confere título de cidadão cabofriense ao senhor Roberto Monteiro Machado. Projeto de resolução 59/2019, Vinícius Caetano Correia, confere o título de cidadão cabofriense ao senhor Daniel Ferreira Ramalho. Projeto de resolução 60/2019, vereador Rafael Peçanha, confere título de cidadão cabofriense ao senhor Rivaldo Barreto Grijó. Projeto de resolução 61/2019, Rafael Peçanha de Moura, confere título de cidadão cabofriense ao senhor Fábio Augusto Teles de Oliveira Neves. Indicação 372/2019, Alexandre dos Santos Codeço, solicita ao excelentíssimo senhor prefeito a implantação do Parque Industrial em nosso município. Indicação 469/2019, vereador Adeir Novaes, solicita ao excelentíssimo senhor prefeito a urbanização e asfaltamento da rua Marimbá, no bairro Samborá, em Tamoios. Indicação 475/2019, Silvio Davi Pio Oliveira, solicita ao excelentíssimo senhor prefeito a regulamentação da utilização de espaços públicos para a realização de festivais de pipas e pipódromos no município de Cabo Frio. Indicação 477/2019, vereador Manuel Machado de Azevedo, solicita ao excelentíssimo senhor prefeito em caráter de urgência a reforma do ginásio poliesportivo Vivaldo Barreto no Jardim Esperança. Indicação 478/2019, vereador Silvio Davi Pio Oliveira, solicita ao excelentíssimo senhor prefeito a reforma e manutenção das rampas de acesso da Praia do Forte em Cabo Frio. Indicação 479/2019, vereador Tiago Vasconcelos Leite Pinheiro, solicita ao excelentíssimo senhor prefeito a reforma geral e manutenção constante da Praça de Esportes e Áreas de Lazer localizada no Parque Bulli neste município de Cabo Frio. Ordem do dia. Parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de lei 39/2019, vereadora Letícia Santos Jota, veda a nomeação para cargo de comissão pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Federal 11.340 no âmbito do município de Cabo Frio. Projeto de lei 117/2019, vereadora Letícia Santos Jota, institui o projeto Infância Sem Pornografia contra a erotização de crianças e adolescentes. Projeto de lei 193/2019, vereadora Letícia Santos Jota, dispõe sobre o monitoramento eletrônico do agressor por violência doméstica e familiar contra a mulher, no âmbito da cidade de Cabo Frio e da outras providências. Projeto de lei 214/2019, vereadora Letícia Santos Jota,
dispõe sobre as penalidades administrativas a serem aplicadas pela prática de intolerância religiosa. Lido o expediente, presidente. Lido o expediente, convido todos os vereadores que quiserem usar o uso da tribuna para que se inscreva com o segundo secretário. Quero convidar, representando a Rede das Pretas, a representante Margarete Ferreira da Silva, para usar a tribuna livre dessa noite. Margarete, pelo tempo regimental, 10 minutos, por favor, tá? Seja muito bem-vinda. Senhora presidente, senhores vereadores, a todos que estão nos assistindo. O motivo da gente estar aqui hoje é para fazer uma série de agradecimentos por força de um seminário que nós realizamos, que foi o seminário Cuidando de Nós. A Rede das Pretas, ela existe desde 2015, e é um coletivo de mulheres negras. Muita gente pergunta, a gente já esteve aqui na Câmara também, esclarecendo, ou melhor, enegrecendo os nossos temas, explicando o motivo de que existir uma rede de mulheres pretas, né? Nós falamos pretas no sentido de que é muito engraçado que as pessoas falam, oh, pretinha, minha preta, num sentido carinhoso, né? Mas, em Cabo Frio, chamar alguém de preto geralmente via estigmatizado de uma série de elementos discriminatórios. Então, aqui em Cabo Frio se falava, aquele preto, aquela preta, era para depreciar. Então, nós resolvemos chamar esse coletivo de Rede das Pretas. A Rede das Pretas existe em toda a região dos lagos e nós começamos a nos reunir para que as mulheres pretas intelectuais de toda a região dos lagos tivessem visibilidade. Mulheres essas que são intelectuais com formação acadêmica e sem formação acadêmica, porque uma preta rezadeira, né? Uma preta ialorixá, uma preta doceira, uma preta cozinheira, merendeira de escola, ela tem muitos saberes que não são legitimados pelas academias. São saberes que, muitas vezes, são ignorados. E essas pessoas, elas estão o tempo todo tendo que se reafirmar na sociedade. Nós, em Cabo Frio, nós temos uma Coordenadoria Geral de Igualdade Racial e temos alguns órgãos, né, junto com essa coordenadoria, que efetivam a questão da política de promoção da igualdade no município. Mas nós também temos uma série de movimentos na cidade, movimentos esses que são ligados a diversas temáticas. Nós, Rede das Pretas, nos focamos na questão do empoderamento das mulheres. Então, esse coletivo, ele luta contra a intolerância, contra a discriminação e contra o preconceito. Nós realizamos, no mês passado, esse seminário, que foi o nosso primeiro seminário, foi durante 3 dias, e nós queremos agradecer a quem nos ajudou. Por isso, nós pedimos para utilizar esse espaço democrático, o qual eu também quero parabenizar a Câmara de Cabo Frio, porque nem todas as câmaras da região, eu percebo que na região eles têm um pouco de medo, né, da tribuna livre, mas aqui em Cabo Frio existe, e a gente já fez uso uma vez, as instituições estão sempre fazendo uso, e esse espaço democrático precisa ser preservado. É importante que, de vez em quando, vocês ouçam as pessoas do povo falando daqui da tribuna também, para que nós, nesse empoderamento momentâneo, possamos, amanhã, bater na porta de vocês, vereadores, e vocês já sabem, é a Rede das Pretas que está aí. Elas vieram pedir alguma coisa, reivindicar alguma coisa,
para efetivar uma política em prol das mulheres, homens, crianças, juventude negra. Então, nós queremos agradecer, em primeiro lugar, a vereadora Letícia Jota. Ela foi uma parceira de primeira hora e ela nos fortaleceu no seminário. A vereadora Joyce de Búzios e a vereadora Claudinha também. Nós trabalhamos com essas mulheres pretas que estão empoderadas nos espaços e elas nos responderam muito bem apoiando a realização desse seminário. Por que cuidando de nós? Porque no movimento negro, a gente costuma dizer que o tempo todo somos nós por nós. Porque quando as pessoas falam de poder, as pessoas não lembram das pessoas negras. As pessoas negras precisam o tempo todo, eu mesma já fui superintendente de promoção da igualdade racial de Cabo Frio, e a gente precisa o tempo todo tendo que se reafirmar em espaços dedicados a somente falar de discriminação e racismo. E nós, hoje, com a Rede das Pretas, queremos mostrar que nós temos diversas e diversos profissionais com mestrado, com doutorado, pós-graduados, para ocupar os espaços de poder, que muitas vezes são relegados somente a pessoas não negras, porque aqui na região nós não temos indígenas, né? Os indígenas foram quase totalmente dizimados, então nós temos só negros e não negros. E esses não negros é fácil você observar porque é só pela cor da pele que é fácil você observar, né? Então a gente fala que é teste do pescoço, né? Se você não souber se é racismo, faz o teste do pescoço. Você está numa festa, vira o pescoço para o lado assim, cadê o pessoal negro daqui? São 54% da população, né, Letícia? Mas aqui, por exemplo, só vejo você. Então, nós precisamos reafirmar e afirmar a potencialidade das pessoas negras. Por que cuidando de nós? A depressão, tá? A solidão, esse empoderamento que a gente tem de se formar e da hora da gente conseguir um espaço, um cargo, não estou falando de cargo político, não, estou falando de profissional. Na hora de você buscar a sua inserção no mercado de trabalho. A gente entra nas lojas do shopping de Cabo Frio e nós não vemos mulheres e homens negros trabalhando como vendedores. Você pode contar no dedo. Você entra nas lojas, nos hotéis de Cabo Frio, as recepções estão infestadas de pessoas brancas, não negras. Você entra nos bancos de Cabo Frio e você observa a cor das pessoas que estão ali ocupando aqueles espaços. Então, enquanto não se faz um reconhecimento natural a partir do teste do pescoço, você empresário, você vereador, você prefeito, você que tem a determinação, você que tem o poder de usar a caneta em favor de pessoas, por que não fazer essa inclusão? Uma vez eu perguntei isso ao prefeito Alair Correia, então Alair Correia era o prefeito, e nós perguntamos para ele por que nós não tínhamos um secretariado com pessoas também negras ali nesse secretariado. Aí ele falou assim, é porque a gente não encontra pessoas capazes. Então, a Rede das Pretas está aí para isso, para mostrar que nós temos sim pessoas capazes, profissionalmente, e nós temos sim pessoas que podem, eu estava ali agora, encontrei a Eliamar, e a doutora Roberta, e está ali uma advogada negra, mais uma. Então, é isso que a gente quer mostrar com a Rede das Pretas. Não apenas isso, a gente quer mostrar também o seguinte, o genocídio da juventude negra está acontecendo. Um dia desses eu vi que o Rafael Pressanha veio aqui na tribuna e falou sobre o genocídio da juventude negra nas nossas periferias e que as pessoas estavam criticando ele. Então, eu quero parabenizar também, Rafael, pela sua postura de não negro, mas preocupado com a realidade das nossas periferias. Porque enquanto vocês negarem a dor dessa mulher negra, que perde seu filho, que perde seu companheiro, para um projeto político de poder que existe, de sistemas organizados existentes nas nossas periferias, mas que estão a serviço de pessoas que estão lá no asfalto, empoderadas, pessoas dos prédios, das coberturas, e que estão fazendo aquele sistema da periferia ser cada vez mais perverso. Então, quando a saúde não funciona, sofre uma mulher negra. Quando a educação não funciona, sofre uma mulher negra. Quando o hospital da mulher é sucateado, sofre uma mãe negra.
Então, é isso que a gente quer. Ah, mas sofrem as brancas também, mas eu não estou aqui para falar das brancas, porque já tem muita gente para defendê-las. Nós estamos aqui para falar sobre as mulheres pretas. Então, esse é o nosso recado. Agradecer também a doutora Tereza Tenan. Ela foi uma das apoiadoras do nosso projeto, da Rede das Pretas, do Cuidando de Nós. Agradecer a FASE, que é um organismo de apoio a ações institucionais. Agradecer a todas as pretas que estiveram presentes, foram 60 mulheres reunidas no Arraial do Cabo. Por que Arraial do Cabo, Letícia? Porque Arraial do Cabo foi o município que deu a infraestrutura através da superintendente de igualdade racial daquele município. Cabo Frio disse, o nosso primo rico Cabo Frio disse que não tinha como apoiar. Então, quer seja num apoio, recebendo com infraestrutura, uma organização de mulheres negras para fazer uma capacitação, para falar de sofrimento e dor, para falar do lado psicológico, no mês que foi o mês de setembro, onde era o mês do cuidado, o mês de setembro é aquele mês que fala da depressão, dos suicídios, e a gente estava ali falando disso, que é saúde. Então, quando uma pessoa negra sofre racismo, ela passa a nutrir um sentimento de exclusão, de solidão, e vem a existir nela uma depressão posteriormente. Quando uma criança negra sofre bullying na escola, como hoje me foi relatado por uma psicóloga do município de Cabo Frio, que tem uma filha negra estudando no Vovocinha, onde ela está sofrendo discriminação dentro da escola. E essa educação, que eu sofri bullying na escola, quando eu era pequena, eu também sofri, só que não existiam nós, né, Rafaela? Essa é a Rafaela, também uma das coordenadoras executivas da Rede das Pretas. Não existia um grupo para lutar por isso. Não existia lei de combate ao racismo. A lei de combate ao racismo é muito nova. Ela é de 89, né? A 7716, a famosa Lei CAO. Então, esses mecanismos legais, a gente precisa de vocês, vereadores, de todos vocês, aqueles que pretendem realmente em 2020 voltar a buscar uma cadeira aqui nessa Câmara, por favor, incluam a questão da igualdade racial em seus pleitos, em suas pautas. Incluam também a questão da intolerância religiosa, que é uma coisa que a gente tem vivido diuturnamente. Ontem nós tivemos a notícia que um outro terreiro foi invadido e depredado. Não é por isso que a gente busca o amor? A gente busca o amor para que todos e todas sejam respeitados e respeitadas. Mas aí as pessoas, na hora do vamos ver, as pessoas realmente acham que tem que convencer o outro a toda força, a todo preço, sobre o seu melhor, né? O melhor para si. O melhor para si é só para você, porque se todos fossem iguais, o que seria do amarelo? E foi justamente essa a nossa temática. No mês do amarelo, o mês do combate à depressão, nós lançamos Rede das Pretas. Caiu na Rede Preta, cuidando de nós. Então, você que é mulher preta, porque a questão de ser preta ou não é autodeclaração, tá? Eu falei Letícia, mas pode ter outra mulher aqui, né? Vereadora eu não digo, porque realmente só tem você e a Codesso, e ela não vai se autodeclarar negra. Mas outras pessoas que estejam na Câmara, que possam se autodeclarar pessoas negras, busquem apoio na Superintendência de Promoção da Igualdade Racial, na Coordenadoria Geral de Promoção da Igualdade Racial, na Comissão da OAB de Promoção da Igualdade Racial e nos coletivos e instituições negras, como é a nossa instituição. Então, de todo o coração, a Rede das Pretas agradece mais uma vez aos vereadores e às vereadoras presentes, rogando também que a gente possa ter mais efetividades nas legislações que possam contemplar a questão da fiscalização nas escolas do racismo, da intolerância religiosa, tá? Porque são os grandes momentos que a gente está vivendo hoje. Muito obrigada e boa noite a todas e todos. Parabéns, Margarete, muito bem usada a tribuna. Como primeiro orador inscrito, convido a vereadora Letícia Jota. Seu tempo regimental é de 10 minutos.
Boa noite, senhora presidenta, mesa, nobres colegas, toda assistência presente e todos que nos assistem. Saudar aí na assistência a doutora Roberta, da OAB, que tive a honra de receber em meu gabinete, e estendo a todas, né, que estão presentes nessa noite, e dizer que ontem também estive na palestra na OAB, foi maravilhosa, parabéns mais uma vez, doutora Roberta, por aquela palestra que a gente sabe que a criança merece todo o nosso olhar. Então, eu senti, assim, no meu coração, quando estava lá, que aquele momento era para eu estar presente. Que aquela palestra, ela foi de suma importância para que futuramente eu possa aconselhar alguma mãe, para que eu possa orientar, independente de ser advogada ou não, mas a gente também, às vezes, é um pouco psicóloga, um pouco advogada, um pouco professora, né, pelos atendimentos que temos, né, uma demanda muito grande no gabinete. Então, essa palestra ela foi muito importante para o meu currículo. Então, eu queria te parabenizar mais uma vez. Senhora presidente, eu fico muito feliz quando vejo que um trabalho meu está dando certo. E quando eu falei na tribuna que a CPI serviria de empurrão, olha que eu estava certa. Está aqui em minhas mãos 2 ofícios que recebi em meu gabinete, enviados pelo secretário de Saúde, né? Então, eu acho que quando eu falo sempre, falei para você, Tiago, que a gente tem que pedir direcionamento a Deus para as nossas demandas, cada dia mais, eu tenho total convicção de que Ele que nos guia, né? E na Bíblia diz que as autoridades são constituídas por Deus, né? Então, é exatamente isso. Às vezes, algumas pessoas levam para outros lados, né? Como também falei na sessão passada. Mas o meu intuito de abrir uma CPI era exatamente esse. Porque eu falei da amizade pela família do secretário, por ele, né? Independe. Eu estou aqui para legislar para todos, e principalmente na área da saúde. Quero saudar minha amiga enfermeira Claudinha, uma amiga querida, está aqui na assistência hoje, nos prestigiando, uma mulher empoderadíssima, e quem sabe estará aqui ano que vem, né, Claudinha, do lado de cá. E aí, esses 2 ofícios provam que eu estava certa, provam que a CPI, de repente, precisa até sair do papel, que aí as coisas vão andar muito mais rápido, a passos largos, né? Porque em 2 dias foram tomadas 2 atitudes, e aí eu vou dar uma lida, né, nos 2 ofícios. O primeiro diz sobre a reforma da UPA. Cumprimentando cordialmente, vimos por meio deste informar que estamos realizando uma readequação no Hospital Municipal de Tamoios para receber temporariamente as demandas da UPA 2, visto que o prédio passará por uma reforma para melhor atender os nossos munícipes. Que bom ler esse ofício, né, Rafael? Muito bom ler esse ofício. Porque quando a gente faz reunião, como também relatei aqui, palavras o vento leva. Mas um documento está aqui sacramentado e assinado pelo secretário. O outro diz: cumprimentando cordialmente, vimos por meio deste informar que estamos realizando... acho que é o mesmo, não? UPA 2, Pede para minha assessoria trazer o outro, por favor. Foram 2, É que eu trouxe as 2 cópias do mesmo. Mas, enfim, não tem problema, porque eu vou postar a foto, tá? Eu vou estar postando a foto dos 2 ofícios nas minhas páginas. Quem quiser cópia também, isso é um documento público, né? Um documento para se guardar em 7 chaves. É um documento que toda a população tem que ter acesso. Mas que bom que o meu empurrão funcionou, né? Ficará melhor ainda se tiver mais 3 assinaturas na CPI. Mas isso não depende só de mim. E aí eu vou entrar num caso que eu estou trazendo hoje,
a essa tribuna, senhora presidente, que há males que vêm para bem. Há males que vêm para bem. E, às vezes, quando a gente leva um tropeção e cai na rua, a gente fala assim, poxa, né, eu podia não ter caído, podia não ter quebrado o braço, podia não ter quebrado a perna, mas não seria muito pior se tivesse em coma num hospital? A gente tem que, às vezes, fazer essa reflexão. A gente tem que fazer essa reflexão. O outro ofício? Obrigada, Nádia. O outro ofício, né? Cumprimentando cordialmente, vimos por meio deste informar que será realizado no próximo sábado, 19/10, um evento voltado à vacinação de sarampo e realização de preventivos ginecológicos, em comemoração ao Outubro Rosa, e a abertura do evento será 8 no Hospital do Jardim. Serão realizados, no mínimo, 60 preventivos. Eu estou sem óculos, a vista embaralha. Finalizará às 17 horas. Né? Um mutirão. Né? Então, dá para se ver que o empurrão serviu. Vou falar mais uma vez, né? E eu fico feliz porque eu estou aqui para legislar para todos, para atender todas as demandas, principalmente da saúde, porque a saúde não pode esperar. Mas aí, retornando no meu discurso, que eu estava iniciando no meu raciocínio, que há males que vêm para bem, e aí eu quero tornar público hoje, né, que a gente sabe que a audiência é maravilhosa da sessão, ao vivo, batemos, às vezes, 30 mil pessoas assistindo, fora as reprises, fora as páginas de todos que compartilham. Eu, Letícia J., não faço mais parte da base do governo. Né? Do mesmo jeito que eu vim aqui, né, e anunciei que fazia parte, por isso que eu falei que há males que vêm para bem. E aí vocês vão entender por quê. Porque desde o dia que me propus a estar na base, foi exatamente para somar, para ajudar a cidade, para ajudar o coletivo. Mas existem pessoas mesquinhas, ambiciosas, para eu não falar nomes piores, né, que eu estou tentando até ponderar. Quem me conhece sabe, né, que eu gosto de ser bem enérgica. E quando eu tento ponderar, eu tenho que respirar um pouco. Que é para não ser leviana, coisa que eu não sou. E hoje, lamentavelmente, aí vocês entendem, entre aspas, lamentavelmente, porque acho que foi um livramento, volto a falar. Mas, lamentavelmente, eu fui dispensada da base através do secretário de governo. Olha que lamentável. Ter um prefeito que não tem pulso. Que por muitas vezes, estando do lado da base, falei aqui nesta tribuna, vejo que o entorno do prefeito, né, acho que eu falei isso umas 1000 vezes em vários discursos, que o entorno não funciona, que o prefeito é uma pessoa do bem, tal, enfim, e por aí vai. Mas ser dispensada pelo secretário de governo, para mim, assim, me soou muito mal, apesar de ter, ou tinha, né, acho que de repente eu não sei agora qual vai ser a colocação, tinha uma estima pelo secretário de governo, né, acho que melhor tinha, ficou no passado. Porque eu acho não, tenho certeza, que o mínimo de respeito, a vereadora, porque aqui ele está lidando com a vereadora, não está lidando com a amiguinha, colega, ou com que nome ou adjetivo queira falar. O mínimo era me chamar ao gabinete. Mas é lamentável, porque não tem coragem, frouxo, fraco, e por aí vai. E por aí vai. Mas eu quero dar os parabéns ao líder do governo. Ao líder do governo, nossa, os parabéns para você, né? Que articulou bem, né? Trabalhou bem, né? Para que tivesse essa saída. Mas por que eu estou te parabenizando? Porque para mim isso foi maravilhoso, né? Então, esse livramento todo, e dizer para você, né, que questões pessoais, partidárias, poderiam ficar da porta para fora, poderiam,
Mas cada um age como quer, né? Eu não estou aqui para recriminar a sua atitude. Vou dar 1 minuto. Mas, assim, é deprimente, acho que a palavra certa é essa, é deprimente quando se faz um complô para tirar uma pessoa da base. Mas eu não me importo não, né, Margarete, minha amiga querida, e aí agora vai os meus parabéns a você, aquele evento maravilhoso. Uma parte, mas vereadora. toda a luta... Vou dar Uma um minuto, por favor. Eu entendo muito bem o que se passa, como você falou, eu sou a única negra aqui. E aí não vou me vitimizar não, porque eu acho isso fim. Né? Mulher que fala que é sexo frágil, né? E que é vítima de tudo e de todos. A gente sabe da realidade. Mas se eu fosse homem seria diferente. Esse desenrolar seria diferente. Né? Porque aí é só tirar o terno e vamos partir para os finalmente. Mas não, mas como eu sou mulher, existe, né, a parte, vereador, né, por favor. Senhora vereadora, A parte para você nesse momento. eu estou um pouquinho há mais de tempo nessa casa que Vossa Excelência. Já fui situação e já fui oposição. E tratei a todos os companheiros de casa com respeito. E eu estou te faltando respeito? Se a senhora deixar eu falar. Não, eu estou te faltando respeito. Então, acho muito Você está usando o meu tempo. muito temerário da parte da senhora fazer acusações que a senhora não sabe se é verdade. Eu sei. Primeiro ponto. Eu sei. Não sabe. Sei. Segundo ponto. Sei do que eu estou falando. Nós temos que responder pelos nossos atos. Não sou leviana. Responda pelos seus atos. Sim, pela vou sua responder. história. Vou responder, claro. É o tempo que vai... Eu te por favor, parabenizei. que já É o passou tempo. o parabenizei. É o tempo que vai dizer... Um minuto, senhora presidenta. É o tempo que vai dizer que Querido, está com a razão. eu te parabenizei. Você ficou Obrigado pelo ofendido? querido. Ficou não, ofendido? não estou ofendido, não. Eu só acho um exagero da parte da senhora. Porque Porque quando eu fui para a oposição, Exatamente isso. eu não fiquei nas tamancas batendo tamancas. Só isso. Olha só. Para concluir, por favor, que já excedeu 2 Vou minutos do concluir, tempo. senhora presidenta, porque se cortar o microfone, eu concluo sem microfone. Então, exatamente, querem me calar, mas não vão conseguir, tá? Querem me calar, mas não vão conseguir. Não sou leviana, sei muito bem do que eu estou falando, não estou pelas tamancas, sabe por quê? Sabe por quê? Hoje percebo que é um livramento, porque é um governo que não quer ajuda, um governo que não quer pessoas que trabalham, porque isso eu não preciso falar, está nas minhas páginas, nos meus Instagrams, para todo mundo ver, trabalho sábado, domingo, feriado. Estou aqui falando de uma realidade que é só entrar nas minhas páginas que vai ver. Não estou aqui falando por raivinha, não. Não, muito pelo contrário. Se eu tivesse raivosa, eu poderia pegar em outros pontos. Mas deixa para um outro momento. Deixa para um outro momento, que vai ter tempo, né? Ainda tenho um ano pela frente, se Deus quiser e permitir, né? Então eu tenho tempo de sobra para falar, né, das mazelas do governo e por aí vai. Mas hoje eu não vou entrar nesse pormenor. E não tem tamanquinha batendo, não. E não tem tamanquinha batendo, não. Sabe por quê? Porque eu sou mais mulher do que muito homem que gosta de se fazer de bonzinho, de ficar fazendo carinha de vítima. Faça-me o favor. Faça-me o favor. Então, aguente as consequências dos seus atos. Cada um é responsável pelo seu umbigo. Então, já falei nessa tribuna, vou falar para finalizar, tá, senhora presidenta? Para os meus amigos, tudo, e para os meus inimigos, a lei. Obrigada, uma boa noite a todos. Como segundo orador inscrito, o vereador Vinícius Correia. Senhora presidente, nobres companheiros de casa, meu boa noite. A assistência presente, meu boa noite. Primeiro eu quero fazer um desagravo aqui ao nosso secretário de governo, Miguel Alencar. É injusto ser acusado sem poder
está nessa casa, ele que é companheiro, foi eleito com a gente. Não é justo ele receber os ataques. Então, eu quero fazer um desagravo nesse momento, em nome da base do governo, ao secretário de governo. Segundo, essa casa é uma casa de conciliação, de companheirismo, de construção. A pessoa que não sabe construir, ela fica isolada. E isso não é bom. Nós temos aqui Rafael Peçanha, Vaguinho, que são oposições, pessoas de oposição, mas que a gente constrói caminhos. Nós temos que conviver nessa casa com harmonia. A harmonia é possível sim. E eu nunca vi episódio nessa casa de acusações pessoais. Isso me choca muito. E como eu falei para a vereadora, eu já fui oposição. E até para a gente ser oposição, a gente tem que ter um direcionamento, tem que ter postura em algumas questões. Então, fico muito triste nessa noite de ser acusado, primeiro, injustamente. Porque quem tem autoridade para poder escolher base ou oposição é o prefeito de Cabo Frio. Não é líder de governo, não é secretário de governo, ninguém. E quem faz o caminho para ser base ou oposição é o próprio vereador. Isso é muito importante. Nós trilhamos o nosso caminho. Como eu falei, já fui oposição e fui muito feliz na oposição, mas sem atacar ninguém, respeitando a todos, respeitando quem era a base, respeitando quem era a oposição, construindo momentos. E é dessa forma que eu vou continuar. Nada, nunca, em momento nenhum, vou mudar o meu perfil. Não adianta. Vereador, eu também tive livramentos, assim como a senhora. E fico feliz que, às vezes, os momentos que parecem ruins para a gente, na verdade, são livramentos. Eu também tive livramentos, graças a Deus. Quero partilhar isso com a senhora. Se a senhora hoje se sente livre, eu também me sinto livre. Muito obrigado. Como próximo orador inscrito, vereador Manuel Machado, Nenel. O seu tempo regimental é de 10 minutos, vereador. Boa noite, senhora presidente, boa noite, nobre vereadores, boa noite a todos presentes. Hoje está meio quente aí o clima, mas é bom que o tempo está o tempo está anunciando chuva para o fim de semana e refresca todos os cabeças dessas pessoas. Eu acho. Então, senhora presidente, eu acho que eu vim aqui mais para combater o fogo do que botar a lenha na fogueira. Então, o que eu quero dizer, gente, olha, tudo passa. Eu não tenho experiência política de Câmara. Eu tenho aqui, completou hoje 4 meses, 5 meses, mais 40 dias do ano passado. Eu acho que aqui eu venho aprendendo o bom e aprendendo o ruim, e boto em prática aquilo que eu achar melhor. Então, em cima disso, que eu quero dizer a vocês que eu acho que o povo não espera isso de nós. O povo não espera isso de nós aqui. Eu acho que todo mundo tem o direito de se defender, outro de criticar, mas o povo espera melhor condições. Nós aqui é dentro da saúde, é dentro da educação, é o social melhor para o povo, que eu acho que nessa maneira todos nós vamos se entender bem e o povo fica feliz. Mas respeito a opinião de cada um. Da Letícia é minha amiga, o Vinícius é meu amigo, jamais vou estar aqui dizendo quem está certo, quem está errado. Lá na frente tudo se acerta, como eu falei, esquenta a cabeça hoje aqui, chove amanhã e melhora tudo. Mas eu vim aqui, senhora presidente, há um ano atrás, eu fiz uma indicação aqui, Vinícius. Estou aqui só relembrando o secretário de esporte, relembrando que eu quero colaborar até com ele, que nenhuma providência, ele conversou comigo, falou que o ginásio ia ter a reforma, o dinheiro do Ministério do Esporte, todo mundo sabe que está aí na conta, a assinatura, ele conseguiu essa assinatura, que a gente fizemos até parte, de que o dono da fazenda lá, que doou aquela terra ali, fizeram essa assinatura e fizeram.
E nossas crianças, o nosso povo, estão precisando que venha colocar esse dinheiro nas praças, dentro daquele ginásio, que é onde até o meu amigo aqui, o vereador Dilan, né, fez uma indicação aqui da feira. Ô, Dilan, eu quero ir com você um pouco lá, você vê que não tem mínima condição, quando eu falei aqui ali, nada contra a sua indicação, nem das minhas amigas. Mas nós queremos isso, junto, quero colaborar. Colaborar de que maneira? Nós tomamos uma posição que eu estou sendo muito cobrado, e sei que eu aqui posso somar com a minha voz e com a minha credibilidade. E sei que encontro apoio sempre de vocês, de Vinícius, de todos os vereadores, para nós conseguir dar uma condições melhores no social para aquelas crianças. Uma parte, vereador. Tá. Boa noite, meu amigão. Obrigado aí pela parte. Deixa eu te falar, quando a gente foi falar sobre a feira, né, para pontuar com a sua fala, ele chegou a comentar que vai começar a reforma do ginásio Jardim Esperança. Isso, então, espero que realmente ele cumpra para a gente juntar o útil ao agradável, que o ginásio venha a funcionar e a feira também funcione. Já que a feira é um diazinho, dia de sábado, né? E o ginásio vai funcionar de segunda a segunda. Então, espero que ele cumpra de verdade e que todos nós, junto com a população, venhamos a sair felizes. Isso é bom ouvir do vereador, que é a palavra do secretário, e espero, porque quando eu fiz a matéria lá mostrando como que estava, Vinícius, eu não fiz para querer atrasar lado de ninguém. Vocês estão entendendo que a minha função aqui não é atrasar lado de ninguém, mas é sim reivindicar aquilo que eu sou reivindicado. Então, quando eu cheguei aqui, que eu desafiava os secretários de esporte, que mais fez social dentro das comunidades, nenhum veio debater aqui, porque eles iam passar vergonha. Então, o que eu quero, que nós podemos, junto, somar, e depois, de cabeça erguida, podemos caminhar. Porque não foi o Nenel sozinho, foi um grupo de vereadores, secretário, prefeito, que nós demos aquelas condições. É só isso que eu vim aqui alertar, para mim poder andar de cabeça erguida, os amigos também que caminhar junto comigo também de cabeça erguida, mas sabendo que esse dinheiro está livre, não está tirando dinheiro do município. Tá bom? Muito obrigado a todos, senhor presidente. Desculpa aí a brincadeira, que a coisa aqui é séria, né? Tá bom. Como próximo orador inscrito, o vereador Tiago Vasconcelos. Seu tempo regimental é de 10 minutos, vereador. Bem, boa noite a todos. Queria cumprimentar a casa, a presidência, aos colegas presentes, quem nos acompanha aí pela Jovem TV. Eu ainda estou me adaptando a isso aqui, hoje foi até um pouco, eu fiquei... Mas eu tinha uma ideia de falar na tribuna sobre outra situação, referente executivo, só que uma cliente minha, amiga, me encontrou na rua e falou: doutor, o senhor vai continuar brigando pelas defesas nossas, dos direitos do consumidor, essas causas contra a concessionária de serviço público? Falei, não tem como ser diferente. E eu mudei e resolvi tratar um pouco sobre esse assunto, que foi até tema muito debatido durante pouco tempo atrás. Bem, já no ano passado eu falava sobre essa questão da cobrança por estimativa, e que logo depois ela foi aprovada, virou uma lei estadual, em que é vedado ser cobrado do consumidor por aquilo que ele não consome. Na verdade, isso é um absurdo. Durante tantos anos, a gente até hoje tem que estar pagando, porque uma coisa é o seguinte, eu, graças a Deus, eu tenho condição, acredito que aqui os colegas também têm, mas a gente está falando daquela pessoa pobre, aquele que mora lá no 2º distrito, a pessoa que mora ali depois da ponte, pessoas que moram em bairros mais carentes. Pagar uma conta de R$90, referente a 10 metros cúbicos, quando a pessoa consome 3, 4, tem uma economia absurda para poder tentar sobrar algum dinheirinho no final do mês. Gente, isso é um pecado, é uma afronta aos direitos do consumidor. E isso eu não podia deixar de estar mencionando isso, era uma briga minha, e hoje tem divergência, né, de opiniões,
mas eu gostaria de me manifestar que eu vou estar sendo combativo a isso. A Lei 8234, para quem não conhece, foi uma lei estadual que menciona esse assunto. Ela tem sido muito batalhada pelo Mauro Bernard, pelo deputado, que eu parabenizo por estar brigando por isso. E eu tenho que agradecer ao Aquiles. Na verdade, se eu tivesse entrado antes, seria meu primeiro projeto de lei, mas eu tenho que agradecer a proposição dele. Conversei hoje com Letícia, que eu agradeço ter sido muito gentil. No que eu puder ajudar, até pela experiência de 14 anos advogando, PROCON, eu vou estar ajudando, vou estar fazendo um relatório. Boa noite mais uma vez. A minha assessoria já está preparando todo o material para você, viu, vereador? A Gláucia já está lá imprimindo, como eu te falei, são muitas páginas, né, que a gente já está na segunda CPI, contra a Prolagos, e agradeço também a sua ajuda, já de antemão, porque toda ajuda é bem-vinda. A gente sabe que a concessionária é um gigante, e nós, os pequenininhos, né? Nós, o Davi, eu já usei essa parábola, mas nós não vamos desistir. E aí, como a gente estava conversando antes da sessão, acho que para a semana que vem a gente já pode fazer uma reunião, como eu sou presidente da CPI, eu posso fazer essa convocação, que a gente possa trocar ideias e você dá tempo de estudar todo o material, que é bastante coisa, e que a gente possa ser bastante combativo, porque não é fácil, viu, Tiago? Porque eu mandei vários ofícios, você vai receber todos, você vai ver as datas, eu não recebi nenhuma resposta, nem negativa, nem positiva, o que é lamentável. Mas eu te agradeço que a gente possa estar lutando junto nessa luta. Obrigado. Então, continuando, na verdade, tem umas questões legais interessantes, porque hoje eu vi o argumento, não, mas a pessoa não pode pagar, cobrar tarifa mínima, não é ilegal. Mas como não é ilegal, você vê, tem a lei, ela é muito clara. Essa lei, esse projeto de lei também do Aquiles ficou muito bacana. Você tem que pagar o que você consome. A gente já é soberbado porque você pensa o quê? A justificativa da lei era o custeio do serviço. Nossa, todo mundo tem Prolagos em casa. Aí você pega a contraprestação. O que nós temos de contraprestação na nossa cidade? Nós temos uma lagoa de Araruama extremamente poluída. Nós temos, no verão, situações calamitosas de água, não temos expansão de rede. Aí você, por curiosidade, vou trazer para vocês casos que aconteceram ali no Bosque do Peró, clientes meus que ficaram com quase 30 dias, mas eu falei, não acreditei nisso, 30 dias sem água, e o que me deixou que me causou mais espécie foram eles irem até a Prolagos reclamarem, e o que a Prolagos fez? Nada. Cobrou a conta. E ainda falou assim, olha, se o senhor não pagar, o seu nome vai ser incluso nos cadastros restritivos. Eu falei, mas nem um abatimento proporcional deram. Então, gente, eu acho que cabe uma reflexão, eu vim aqui também trazer outras situações, enfim, a gente tem uma série, igual aquela pessoa, Cabo Frio tem muito aquele costume, né, das pessoas, como ser uma cidade turística, de você trazer... fazer umas kitnets na sua residência, mas você tem só um hidrômetro. E aí, às vezes, o cara tem 5 kitnets com um único hidrômetro. E aí você consome lá 7, 8, 12 metros cúbicos. Vira o preposto da empresa, ele aparece no local e fala assim, bem, são 5 casas, né? O senhor vai pagar quase 500 reais por mês, tá? Mas como assim, pô? Isso é um absurdo, isso tem que ser enfrentado por nós, colegas, é um debate no Estado, a gente tem que estar se unindo. Eu vou brigar ferrenhamente com isso e eu espero, eu estou vindo aqui já é um projeto, eu espero de maneira, eu espero encarecidamente e, na verdade, que seja sancionado de maneira urgente pelo Executivo essa lei, porque vai ser de muita importância e vai ser realmente uma vitória para os direitos do consumidor. Eu falei que ia falar isso para minha cliente, para minha amiga, e eu estou aqui em nome da população cabofrense dizendo que eu vou estar sempre brigando em prol daqueles que votaram em mim e dos que não votaram, porque eu amo Cabo Frio, gente. Obrigado pela palavra aí. Como próximo orador inscrito, vereador Vaguinho. Seu tempo regimental é de 10 minutos, vereador.
Boa noite, presidente, assistência presente, nobres colegas. Hoje a sessão está acalorada, né? Cheio de novidades. E, assim, o líder do governo, a gente brinca nos corredores aí, mas hoje o líder do governo me oficializou a oposição. Né? Eu sempre me colocando como um vereador independente. Sabe por quê, Vinícius? Porque eu lembro quando, primeiro dia da minha casa, aqui nesta casa, nós tivemos que votar, por ser bancada com Marquinhos, nós tivemos que votar muitas vezes matérias impopulares. Porque a gente estava vindo de um governo que terminou muito mal, né? E a cidade precisava avançar. E eu não tiro o mérito do ex-prefeito Marquinhos Mendes de ter conseguido colocar a folha do funcionário em dia, de ter conseguido colocar a educação em dia, de ter melhorado a saúde do município. É mérito, né? Eu nunca seria desonesto de dizer aqui que isso não aconteceu. Mas, aqui nessa casa, nós tivemos que votar medidas impopulares. E a força da oposição, tanto do senhor, quanto do Rafael Peçanha, como do Vanderlei, também ajudou na construção, na reconstrução do município. Porque a oposição aqui é um debate de ideias. Né? É um debate de ideias. É um debate para que a cidade cresça. Então, assim, a partir de hoje, então, eu me coloco como oposição. Mas não deixarei de parabenizar o governo quando ele acertar. Assim como meus nobres pares hoje, vereadora Letícia, vereador Rafael, meu líder, né? Também não se furtarão a isso, com certeza. A cidade de Cabo Frio é uma buraqueira só. Hoje, vindo da minha casa para a Câmara, uma senhora, Vanderlei, caiu com um carro num bueiro desse de ralo, né? E o carro da mulher ficou assim, ela não conseguia sair de dentro do carro. Eu acho que não dá para contar o tanto de bueiro que falta em Cabo Frio. Mas hoje eu tenho que eu tenho que agradecer ao senhor Dario, que eu parei lá para tirar o carro e tirei foto do que tinha acontecido e mandei para ele. Falei, é um absurdo isso. E, assim, ele mandou foto para mim e já consertou o bueiro, né? Então, quando trabalha, a gente tem que parabenizar. Não é isso? Seria bom que tivesse algum funcionário da Concercaf, deve ter muitos funcionários lá, que andasse pela cidade, vistoriasse esses bueiros, principalmente na esquina, né? Porque isso traz um transtorno enorme, quebra o carro da pessoa. E qual o valor disso para uma cidade que tem a arrecadação que Cabo Frio tem? Não é isso? Então, parabenizo o senhor Dario e peço a ele que continue fazendo esse trabalho, porque tem buraco para tapar, hein? Meu Deus do céu. Na última sessão, eu falei de um amigo meu, o Broinha, que deu entrada na UPA, engasgado com um pedaço de carne, e não teve atendimento, disseram a ele que lá não tinha como resolver. Agora, você imagina, você sem conseguir respirar, Edila, você chegar numa unidade de saúde e a pessoa dizer assim, não, aqui a gente não pode fazer nada, não. Você sem respirar. Meu irmão, não é isso? É complicado. Foi parar em Macaé. E hoje eu tive notícia dele, a gente conversando, Vaguinho, saúde pública aqui é maravilhosa. Em 10 minutos, me botaram naquele negócio de tomografia, com 20 minutos meu problema estava resolvido. E assim, não é porque meu caso era grave, não. Ninguém fica mais de 10 minutos na fila para ser atendido.
E eu fiquei me perguntando, por que eu estou falando isso aqui hoje? Porque é sabido que o prefeito de Macaé é amigo de doutor Adriano. Ajudou o doutor Adriano na eleição, nosso prefeito aqui. Como é que pode ser tão diferente a administração? Não é isso? Eu fui procurar saber como que era a saúde de Macaé. E há pouco tempo atrás, a saúde de Macaé também era muito deficitária. Também tinha muito problema. O que mudou a realidade do povo de Macaé em relação à saúde? O povo resolveu ir para a rua. O povo resolveu se sensibilizar com a dor do outro, às vezes sem conhecer o outro. Quando tinha algum problema, o povo ia todo para a unidade, vereador Blablau. Rapidinho estabilizou. O nosso povo tem que se empoderar, tem que saber o valor que tem, o valor do peso, o peso da reclamação. Vamos juntos, chame aqui a Câmara vai toda, independente de base ou oposição, todos vão junto. Todos têm interesse de melhorar a saúde. Mas a população tem que se revoltar com o que está acontecendo. Não, o presidente Luiz Geraldo outro dia falou, parece que a população acostumou com isso. Né? Mas não é normal. Não é normal uma pessoa não ter atendimento, não é normal não ter exame, não é normal faltar o médico. Não é normal não ter uma UTI. A população tem que se revoltar e tem que partir para cima. Complicado. Uma outra coisa, um outro assunto que eu tenho para falar é sobre o Hospital da Mulher. Eu estive lá porque eu tenho sido cobrado como se a CPI do Hospital da Mulher tivesse dado em nada. Né? Ah, você fez o relatório, o que deu o relatório da CPI? Sua CPI não deu em nada, não sei o quê. Nem presidente da CPI eu era. Eu entrei na CPI faltando 1 mês ou 2 meses para acabar a CPI. Né? Fizemos o relatório da CPI, houve crime de responsabilidade, houve crime de improbidade, houve crime de infração política administrativa, e essa eu vou falar daqui a pouquinho. O hospital continua da mesma forma. Doutor Adriano assinou um TAC com o Ministério Público, sob pena de pagar uma multa de R$5.000 diária. Eu já falei isso aqui e volto a repetir. Eu fui no Ministério Público, o Ministério Público intimou ele na hora para que ou ele fizesse a obra ou ele pagasse a multa. Porque é um absurdo um hospital com intervenção de 2 CPI e o prefeito não cumprir nenhum TAC assinado com o Ministério Público. É um absurdo. Não é isso? Esse relatório foi enviado para a Polícia Federal, para o Ministério Público Estadual, para o CREMERGE, para o COREM. Agora, o relatório ainda falta terminar nessa casa. O relatório tem crime de infração político-administrativa sério, e o relatório tem que subir para esse plenário votar. Se a gente abre um processo de impeachment ou se a gente nega o processo de impeachment. O relatório está parado esperando a solução do que vai acontecer. Havia algumas discussões, discuti algumas vezes com o presidente sobre como fazer, se vinha, se não vinha, mas eu não encontro juridicamente nenhuma objeção para que o relatório seja votado aqui pelo plenário. Independente se vai impeachment ou não o prefeito, eu acho que é obrigação dessa casa votar
o relatório. Boa noite, muito obrigado a todos. Como próximo e último orador inscrito, o vereador Rafael Peçanha. Como líder da oposição, seu tempo regimental é de 15 minutos. Líder da oposição com direito a reforços hoje, né, presidente? Boa noite a todos e todas. Senhora presidenta, nobres vereadores e vereadoras. Senhora presidenta, eu iria conduzir essa fala a partir de 2 assuntos, mas quero fazer uma digressão aqui para tratar de outras 2 questões importantes. A primeira é saudar aí a presença da Rede das Pretas com a Margarete, saudar a presença de Eliamai, na pessoa delas, os demais e as demais representantes. Dizer que me orgulho muito, fico muito feliz pela sua lembrança, Margarete. Toda oportunidade que nós tivemos e as que teremos de defender a causa da pessoa negra, de defender a nossa história, a nossa matriz africana, nós o faremos. Sou professor de história, então não posso negar as raízes do meu país e nem as minhas. Então, obrigado pela lembrança. Conte sempre com o nosso mandato em defesa dessa causa. E não posso deixar também, senhora presidente, de fazer um comentário sobre as falas que aqui me antecederam, principalmente da vereadora Letícia Jota e do vereador Vaguinho. Eu não quero entrar, vereadora, nos pormenores que foram colocados por Vossa Excelência, também pelo vereador líder do governo, vereador Vinícius Correia. Mas, a partir da sua fala, e aí eu me posiciono, quero parabenizar Vossa Excelência pelo posicionamento de se colocar como oposição nesta casa, como líder da oposição, acolher Vossa Excelência de braços abertos, com alegria, assim como ao vereador Vaguinho, que também nesse momento, nessa sessão, se declara. Se pintar mais algum vereador querendo ir para a oposição, a gente pede música no Fantástico, né? Mas fora as brincadeiras, vereador Vinícius, dizer que isso faz parte também, volto a dizer, independente dos pormenores, do processo democrático, processo de construção política. E ontem, isso é muito interessante, porque ontem eu participei de uma entrevista, onde a entrevistadora me perguntou exatamente isso. Rafael, por que é que os vereadores se definem como oposição ou situação? Isso é bastante simples. Primeiro, que isso faz parte da história da democracia. Segundo, que para alguns isso parece negativo, mas eu particularmente acho extremamente positivo, porque leva o vereador a tomar posicionamentos. Posicionamentos esses que não precisam ser radicais. Ou seja, isso não significa que o vereador que faz parte da base do governo precise votar de maneira cega em tudo que o governo coloque, embora isso também aconteça. Assim como o vereador da oposição não precisa fazer oposição por oposição e sair negando tudo que o governo coloca simplesmente por uma discordância pessoal ou política ou religiosa, seja lá o que for. Mas o posicionamento de situação e de oposição ajuda no entendimento das principais causas do município e obriga o parlamentar a tomar um posicionamento, que é um outro problema da política, senhora presidenta, que é o murismo, não é verdade? Quem fica em cima do muro, quem não define um lado nem um outro. Aqui na casa, todos nós temos, ou deveríamos, ou deveremos ter lados, o que não significa que esses lados irão entrar em conflito, às vezes entrarão, e o conflito é bom para a democracia, desde que ele não extrapole os limites legais, nem os limites do trato pessoal. Então, eu fico feliz por esses reforços e reforçar também que essa construção política de oposição que nós temos tentado fazer aqui na Câmara é uma construção que se baliza muito por essas declarações que aqui aconteceram, onde os posicionamentos políticos são frutos de um histórico e não uma forçação de barra. Em nenhum momento o vereador Rafael Peçanha, né, foi no ouvido da vereadora Letícia ou do vereador Vaguinho dizendo para ir para a oposição. Mas, naturalmente, os mandatos deles foram percebendo que as causas que eles levantavam e que levantam não estão sendo compatíveis com as causas que o governo defende, ou principalmente com a falta de defesa de qualquer coisa do governo. E, a partir disso, tomam um posicionamento. Assim, os posicionamentos políticos, vereador Vinícius, só para completar o nosso diálogo, é bom que esses posicionamentos políticos sejam frutos de um processo, ou seja, que o resultado venha depois do processo histórico de desânimo, de desconstrução e de decepção com o governo, e não o contrário. E, infelizmente, esse posicionamento que os dois vereadores
que a partir de hoje passam a fazer parte oficialmente da oposição, vereador Vaguinho, vereador Letícia, manifestam na tribuna, são reflexos do que a população tem demonstrado nas ruas, vereador. A população tem se decepcionado com o governo Adriano. Alguns que acreditavam muito, outros que acreditavam menos, uns que confiaram mais ou menos, a decepção é geral. E quando a gente fala que a Casa Legislativa precisa refletir a vontade da população, nada mais coerente do que uma migração para a oposição dentro de uma base que, se refletir a sociedade de Cabo Frio, reflete esse processo de desânimo, de desconstrução, de decepção que existe com o governo do doutor Adriano. Então, nesse sentido, gostaria de parabenizar vocês. As coisas acabam acontecendo, como foi dito aqui, para o bem. Há males que vêm para bem, mas também há bens que vêm para bem. E eu fico feliz com a participação de vocês nesse grupo. Vinícius, a bola pintou na marca do pênalti, não tem goleiro. A gente faz o gol e traz para a gente esse time. Vereador Vaguinho, por favor. Só para corroborar, eu tenho já sido um parceiro nas críticas desse mau governo já há um tempo, né? É porque a palavra oposição não soava bem na minha... Mas o vereador Vinícius me deu o título, então hoje eu me assumo como oposição, né? Uma parte, vereador, claro. Vereador Rafael, nós já estivemos no mesmo lado da trincheira. E estamos em lados opostos, mas o que eu procurei falar naquele momento é que a gente tem que se respeitar nessa casa. Isso é o fundamental. A gente está aqui todo dia nessa casa, convivendo, querendo ou não. Às vezes a gente não quer, mas nós temos que conviver. Que a gente possa, pelo menos, ter harmonia nessa convivência. Como Vossa Excelência falou, ter o objetivo de ser oposição, uma oposição construtiva, crítica sim, mas que tenha como objetivo a melhoria da nossa cidade, o cidadão. Isso que é importante. Vereador Vaguinho, desculpe usar o tempo, mas eu coloco Vossa Excelência como autônomo, pessoa independente como você é. Desculpe a palavra de oposição, se você não gosta de ser colocado como tal. Vale a primeira declaração que está na ata, vereador. A parte, por favor. Por favor. Quero agradecer, né, pelos elogios. Meu líder, sempre admirei seu trabalho, agora mais ainda. Mas vale lembrar, né, que eu sempre fui enérgica nessa casa. Eu acho que os meus discursos podem comprovar, né? Como eu falei, o que está falado, o que está gravado, o que está nas minhas páginas, independente de lá atrás, em 2017, fui base com um amigo querido, isso eu sempre deixei claro a todos, né? Eu acho que não precisa esconder, e mesmo assim eu era enérgica, né? Fui líder do governo com Aquiles num governo tampão, e mesmo assim continuei sendo enérgica. Às vezes confesso que sou enérgica demais, confesso, né? Eu acho que eu sei reconhecer os meus defeitos, mas vou continuar sendo enérgica. Eu acho que agora um pouco mais, tá? Eu acho que agora um pouco mais. Mas essa energia, eu já nasci com ela. Eu acho que todos que me conhecem sabem. E aí, Vinícius, eu vou falar para você o que um dia você falou para mim ali na sala de reunião. Se acalma, vereadora, porque você é muito enérgica. Você falou isso para mim. E realmente eu sou. Então, às vezes, a minha energia é maior e ela exala mais. O meu discurso está preparado, mas a energia avassala o discurso. Tá? Então, assim, não vai ter mau convívio. Não vai ter mau convívio. Da minha parte, todos que me conhecem, não vai ter mau convívio nunca. E o que você falou, o que o Vaguinho falou, quando tiver coisas boas e positivas, eu vou ser a primeira a aplaudir, porque eu luto por isso todos os dias. Eu faço pelo coletivo todos os dias, comprovadamente, né? Porque eu gosto muito de filmar, de fotografar, de postar. Então, isso tenho provas. Eu tenho como provar que eu luto pelo meu povo.
mas a minha energia, me desculpem, às vezes ela exala mais. Agradecer aos vereadores que participaram, dizer à vereadora Letícia que nós vamos contar muito com essa sua energia bem direcionada, será muito importante para os nossos trabalhos. E para finalizar essa parte, e encaminhar para a finalização do discurso, senhora presidenta, só reforçar exatamente isso que os dois vereadores disseram e que eu argumentei anteriormente. Esse posicionamento pela oposição é uma consequência de um processo que vocês já vivem há muito tempo, um processo de defesa das melhores causas que vocês entendem serem as mais importantes para os seus mandatos, e hoje gera esse resultado, que é simplesmente uma consequência do que vocês têm vivido, que a população tem vivido. Então, manifestar aqui a minha alegria com essa adesão, dizer que trabalharemos juntos, em defesa da cidade de Cabo Frio e contra os desmandos do governo, claro, também a favor das boas ações, embora, na minha concepção, elas sejam muito pequenas e cada vez menores na nossa cidade. Para encaminhar, para finalizar, senhora presidenta, eu queria fazer só 2 comentários importantes sobre 2 causas levantadas nesses últimos dias. Primeiro, reforçar a situação do servidor público municipal. A educação enfrentou uma greve nesses últimos dias. A saúde segue sem ter os seus contratados pagos e numa greve que já se arrasta há muitos meses. E é muito complicado nós vivermos essa situação e temos que voltar sempre aqui na tribuna para reforçar isso. Existe um governo que arrecada mais e paga menos. Existe um governo que arrecada mais e não cumpre os seus compromissos com o trabalhador que movimenta a economia dessa cidade. Então, manifestar aqui, embora seja repetitivo, porque quase toda a sessão, infelizmente, eu tenho que vir essa tribuna dizer a mesma coisa que o município atravessa, essa situação deprimente, manifestar aqui o meu repúdio, o meu apoio aos servidores de Cabo Frio. E para finalizar, senhora presidenta, não posso deixar de retomar, vereador Vaguinho, assuntos que nós levantamos na última sessão. E é preciso que certas feridas não fiquem escondidas. Nós falávamos do escândalo da adesão de atas de medicamentos, as denúncias feitas em um programa de rádio local, onde passam, inclusive, por denúncias de pedido de propina por secretário do município de Cabo Frio. Nós não podemos fingir que isso não aconteceu. E eu percebi, vereador Vaguinho, de terça para cá, algumas movimentações, inclusive, de personagens falsos na rede social, que a gente chama de fake, né? Que obviamente não tem a coragem de colocar seu rosto para defender seus posicionamentos, como nós temos aqui, defendendo quem é a situação, que é a oposição, levantando questões desse tipo, fazendo acusações levianas a nós, tentando jogar uma cortina de fumaça na situação que está acontecendo. Gostaria de dizer a essas pessoas, que inclusive são funcionários do governo Adriano, que são pagos pelo prefeito doutor Adriano, com o nosso dinheiro, o dinheiro do contribuinte, para, ao invés de trabalhar pela cidade, ficar produzindo vídeo, ficar produzindo fake news nas redes sociais, que o governo do doutor Adriano já é reincidente nesse crime, porque uma das pessoas que hoje ocupa um alto posto, inclusive na área de fisioterapia do governo, já foi acusada pelo Ministério Público por produção de fake news na última eleição. Então é importante que a gente possa entender que produção de fake é a cara do governo Adriano, um governo fake de um prefeito fake. Fake em inglês significa falso, e não existe nada mais falso nessa cidade do que Adriano Moreno como prefeito da cidade, não estou entrando na questão pessoal, e boa parte dos seus asseclas que recebem o nosso dinheiro para inventar mentiras contra nós e tentar esconder escândalos como esses que estão para acontecer. Não vou me intimidar, não tenho medo nem dos fakes do Adriano, nem dos verdadeiros puxa-sacos do Adriano, nem do Adriano que é fake. Enfrentei muita coisa nessa tribuna, enfrentei muita coisa nessa sessão. Quanto mais ficarem inventando história para tentar me intimidar, nos intimidar sobre esse escândalo das atas de medicamentos, mais nós vamos a fundo investigar, obter os dados para julgar se há ilegalidade ou não. Ainda não tem acusação, mas tem um escândalo para ser investigado. Então, dizer para o doutor Adriano, para os seus alguns poucos secretários que recebem sem trabalhar só para falar mal da vida da gente,
e os seus asseclas e assessores, que assim também recebem boa quantidade de dinheiro público para ficar inventando fake na internet, podem vir quentes, que eu estou fervendo. Pau que bate em Chico, bate em Francisco e bate em Adriano também. Muito obrigado, boa noite. Não havendo mais oradores inscritos, encaminho as matérias. Projeto de Lei 0286/2019, promovente Adriano Guilherme de Teves Moreno, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do exercício 2019 e da outras providências. Ofício GAP número 262/2019, mensagem executiva 60/2019. O projeto será encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Lei 0283/2019, promovente Letícia dos Santos Jota, introduz alterações na Lei número 3098, de 20 de setembro de 2019, que institui o Dia Municipal da Ubanda e do Candomblé. O projeto será encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Lei 0284/2019, promovente Letícia dos Santos Jota, assegura a reserva de 30% dos espaços destinados às barracas nas festividades oficiais do município para barraqueiros e comerciantes, residentes e instituições situadas no âmbito do município de Cabo Frio e da outras providências. O projeto será encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Resolução 0052/2019, promovente Edilan Ferreira Rodrigues, confere o título de cidadão cabofriense ao senhor Marcelo Cerqueira dos Santos. O projeto será encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Resolução 0054/2019, promovente Alexandra Codesso, confere o título de cidadão cabofriense à senhora Eliane Melo Ramos Gonçalves. O projeto de resolução será encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de resolução 0058/2019, promovente Edilan Ferreira Rodrigues, confere o título de cidadão cabofriense ao senhor Roberto Monteiro Machado. O projeto de resolução será encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de resolução 0059/2019, promovente Vinícius Caetano Correia, confere o título de cidadão cabofriense ao senhor Daniel Ferreira Ramalho. O projeto de resolução será encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de resolução 0060/2019, promovente Rafael Peçanha de Moura, confere o título de cidadão cabofriense ao senhor Rivaldo Barreto Grijó. O projeto de resolução será encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de resolução 0061/2019, promovente Rafael Peçanha de Moura, confere o título de cidadão cabofriense ao senhor Fábio Augusto Teles de Oliveira Neves. O projeto de resolução será encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça. Indicação 0372/2019, promovente Alexandra Codesso, solicita ao excelentíssimo senhor prefeito a implantação do parque industrial em nosso município. A indicação eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis continuam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação 0469/2019, promovente Adeir Novaes, solicita ao excelentíssimo senhor prefeito a urbanização e asfaltamento da rua Marimbá, no bairro Samburá, em Tamoios. Coloco a indicação em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis continuam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação 0475/2019, promovente Silvio Davi Pio Oliveira, solicita ao excelentíssimo senhor prefeito a regulamentação da utilização de espaços públicos para a realização de festival
de pipas e pipódromos no município de Cabo Frio. Coloco a indicação em discussão. Justificativo, por favor. Solicito ao primeiro secretário para que leia a justificativa. No município de Cabo Frio, não existe um local apropriado para a prática desta brincadeira. Os pipeiros, como são chamados, acabam brincando em meio a fios de alta tensão, em ruas, avenidas, por não haver um local com medidas de segurança. As pipas adornam, disputam espaço, fazem acrobacias, mapeiam os céus, reúnem as famílias e ajudam a tirar o jovem e a criança das mãos do tráfico de delitos, ensinando-os até mesmo uma profissão, com o objetivo de gerar renda para o seu sustento próprio e de sua família. Muitos pipeiros passam cerol na linha de pipa, que é uma substância resultante de mistura de cola de vidro, onde, em um combate, tem o intuito de cortar a linha dos outros pipeiros por conta da disputa. Tal prática pode provocar acidentes com outras pessoas, como, por exemplo, motoqueiros que, quando não utilizam o equipamento de segurança, a antena, pode ocorrer acidentes com lesão grave, quando atingidos pela linha do cerol. Quando o praticante desse esporte soltar pipa em lugar não adequado, possui risco de gerar acidentes, como atropelamentos, podendo ainda ser eletrocutado ao retirar pipas da rede elétrica. Devido à falta de espaço com segurança para soltar as pipas, os praticantes dessa brincadeira sobem em lajes e telhados, correndo risco de quedas e lesões graves. Assim sendo, a presente indicação visa regulamentar a prática de soltar pipas com segurança, com criação de áreas específicas no município de Cabo Frio, os chamados pipódromos, locais que não tenham movimento de veículos e longe de rede elétrica. A iniciativa em criar os pipódromos certamente contribuirá para se evitar o aliciamento para o crime, situação muito comum nas praças, ruas e comunidades mais carentes. Lida a justificativa, senhora presidente. Lida a justificativa, coloco a indicação em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis continuam como estão, aprovado por unanimidade. Indicação 0477/2019, promovente Manuel Machado de Azevedo, solicita o excelentíssimo senhor prefeito, em caráter de urgência, a reforma do ginásio poliesportivo Vivaldo Barreto, no bairro Jardim Esperança. Coloca a indicação em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Os favoráveis continuam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação 0478/2019, promovente Silvio Davi Oliveira, solicita o excelentíssimo senhor prefeito a reforma e manutenção das rampas de acesso da Praia do Forte, em Cabo Frio. Coloco a indicação em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Os favoráveis continuam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação 0479/2019, promovente Tiago Vasconcelos Leite Pinheiro, solicita o excelentíssimo senhor prefeito a reforma geral e manutenção constante da praça de esporte e área de lazer localizada no Parque Burle, neste município de Cabo Frio. Coloca a indicação em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Os favoráveis continuam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 0039/2019, promovente Letícia dos Santos J, veda a nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Federal número 11.340 no âmbito do município de Cabo Frio. Coloco o parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis continuam como estão. O parecer contrário aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 0117/2019, promovente Letícia dos Santos J, institui o projeto Infância Sem Pornografia, contra a erotização de crianças e adolescentes. Coloco o parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça em discussão. Para discutir. Para discutir, vereadora Letícia. Esse projeto, na verdade, ele já é exercido aqui no município vizinho, que é no município de Búzios.
Então, eu gostaria de pedir aos nobres colegas que puderem votar para derrubar o parecer, porque esse outro que foi anterior, eu até depois vou reavaliar, porque a gente pode ter algum erro, né, inconstitucional, mas esse em específico, esse nome, exatamente, o nome é até igual, como eu já falei, alguns projetos que a gente vê que está dando certo em municípios vizinhos, por que não copiá-los para a nossa cidade? Então, eu gostaria de pedir aos nobres colegas que pudessem, né, votar contra o parecer, porque nada mais é do que a gente alertar também as nossas crianças, né? Existem profissionais que são pedagogas que são especializadas como falar com a criança, porque às vezes até a mãe tenta falar de uma forma, mas que não seja muito profissional. E isso é mais para alertar as nossas crianças de uma possível ataque, até mesmo de um familiar, até mesmo de uma pessoa próxima, da onde as pessoas não devem, de forma alguma, encostar, né, nas crianças. Então, esse projeto, eu estou esclarecendo exatamente porque é esse o corpo do projeto. E, se os nobres colegas puderem derrubar o parecer. Continuo colocando o projeto de lei, o parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça em discussão. Para discutir. Senhora Presidente, eu quero liberar a base do governo para poder votar de acordo com o sentimento e o pensamento aí nesse projeto. Continuo colocando em discussão. Presidente, eu tenho como... Aí tem como ler a justificativa desse projeto? Para a gente poder... Tinham pedido vista, me dá uma parte, senhora presidente. Na sessão passada, o vereador Rodolfo, se não me engano, né, pediu vista exatamente para a gente entender se realmente tinha algo inconstitucional. E não tinha, conversei até com o vereador Guilherme, que é o presidente, e eu expliquei aqui agora exatamente o porquê do projeto, né, porque aí eu não vejo o porquê está sendo vetado. E o vereador Vinícius também faz parte da CCJ, que acabou de tá liberando quem quiser votar. Porque exatamente, às vezes, Edilan, vem um veto e nem sempre a prefeitura está certa. Isso eu e o Guilherme já discutimos aqui também num plenário, em uma outra sessão. Nem sempre, né, o veto é inconstitucional. Às vezes pode ter sido algum erro de escrita, alguma coisa, e aqui a gente também, na vista do vereador Rodolfo, a gente não identificou. E por isso que eu estou pedindo para a gente derrubar o parecer. Eu só queria entender... Edilan, estive verificando, não cabe no nosso regimento ler a justificativa de projetos de lei, apenas nas indicações e requerimentos. Tudo bem, então. Continuo colocando em votação o parecer contrário do projeto. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis continuam como estão. Mantido o parecer. Foi derrubado. Foi mantido o parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de lei 0193/2019, promovente Letícia dos Santos J, dispõe sobre o monitoramento eletrônico do agressor por violência doméstica e familiar contra a mulher no âmbito da cidade de Cabo Frio e da outras providências. Coloco o parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça em discussão. Para discutir. Para discutir a vereadora Letícia. Esse projeto, na verdade, ele já funciona no Rio de Janeiro. Tá? Acho que a vereadora Alexandra pode se recordar, né, da palestra que a gente teve aqui no plenário, executada através do Railan, né, do empoderamento para as mulheres, da lutadora que deu o exemplo da pessoa que ligou para ela quando o dispositivo acendeu. Então, na verdade, mais uma vez, eu estou falando de um projeto que ele já existe, né? E aí a Procuradoria
da Prefeitura, juntamente com a comissão, não, com a CCJ, desculpa. A CCJ deu um parecer contrário de um projeto que é executado pelo Estado. Então, eu quero pedir aos nobres colegas que puderem derrubar o parecer. Continuo colocando o parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça em discussão. Para discutir. Vereador Vinícius. A vereadora Letícia, o projeto é ótimo. A única coisa é que ele extrapola o limite do município, seria uma lei federal. Essa é a questão, porque o município ela não pode penalizar a pessoa com o monitoramento eletrônico, ela não tem essa autonomia. Por isso eu vou continuar votando de acordo com o parecer. Mais uma parte, por favor. No caso, a gente não pode cumprir a lei estadual? Então, aí... Não, a lei estadual já está em vigor. É o município que não pode pegar e propor penalidades. Aí no município não pode? Não, a lei estadual já está em vigor, já é válida. Temos que obedecer. Já podemos vivenciar isso através do Estado, é o que o vereador está falando. Mas a gente faz isso sempre em outras causas, por isso que eu propus, né, que se cumpra uma lei como se fosse a estadual mais municipal. Continuo colocando o parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis continuam como estão. Permanece o parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça, com voto contrário da vereadora Letícia. Projeto de lei número 0214/2019, promovente Letícia dos Santos Jota, dispõe sobre a penalidade administrativa a serem aplicadas pela prática de intolerância religiosa. Coloco o parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça em discussão. Para discutir a vereadora Letícia. A gente fez um outro projeto que também tem o mesmo cunho, que foi sancionado, e hoje, né, na mesma pauta, eu estou colocando só uma emenda para poder tirar da cultura e colocar para a Coordenadoria de Igualdade Racial, que na época que eu criei, a coordenadoria não existia, né, e esse projeto ainda vai tramitar, mas mesmo assim votarei contrário ao parecer. Continuo colocando o projeto, o parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis continuam como estão. Mantido o parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça, com um voto contrário da vereadora Letícia. Não havendo mais matérias a serem encaminhadas, convido os vereadores para que queiram usar a explicação pessoal. Não havendo quem queira usar a explicação especial, terminamos a nossa sessão em nome de Deus. Boa noite a todos e a todas.